Glória a Deus. Podem assentar, meus amados. Podem assentar. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Primeiro Samuel, capítulo 30. Irmãos queridos, talvez nunca na história da humanidade a família foi alvo de tantos ataques como nos nossos dias. E este ataque vem de forças ocultas, porque o nosso adversário certamente sabe que se atingir a família, enfraquece a igreja. Se atingir a família, a sociedade se corrompe. Este ataque vem de forças humanas que deveriam defender a família. Muitas vezes, as lutas maiores vêm daqueles que fazem as leis, daqueles que aplicam as leis, daqueles que julgam. A família está sendo atacada nos nossos parlamentos, nos nossos palácios e até nas nossas cortes. Nesse tempo onde muitas escolas públicas não podem mais celebrar o Dia dos Pais nem das Mães, porque hoje não se quer mais aceitar a ideia de gênero, masculino e feminino, homem e mulher, pai e mãe. É mistério que a igreja não retroceda, não se acovarde, mas permaneça firme, resoluta em defesa da família. Até Jesus voltar, haverá casamento entre homem e mulher. Até Jesus voltar, a família vai existir, porque o que Deus faz é indestrutível. E hoje eu quero ler esse texto com você, no mesmo espírito deste culto, desta noite, entendendo o projeto de Deus para a família. Está escrito assim: sucedeu que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Verso 18. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou causa alguma, nem pequena nem grande,
nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Amém. Irmãos, esse texto começa registrando uma crise familiar. O rei Saul é sogro de Davi. Davi, o genro, está sendo perseguido pelo sogro. Saul quer matar Davi. Persegue Davi pelas cidades, pelos campos, pelos desertos, pelas cavernas. Quando Davi percebeu que não tinha mais condições de administrar essa crise familiar, Davi fugiu de Israel e buscou asilo político entre os filisteus, inimigos históricos de Israel. E diz a Bíblia que Davi encontrou graça diante do rei filisteu, o rei Aquis, que o constituiu em seu escudeiro pessoal e deu a ele a cidade de Ziclag como cidade refúgio para ele, seus 600 homens e suas respectivas famílias ficarem. Diz a Bíblia que o rei filisteu está agora marchando com seu exército para declarar uma guerra contra Saul, rei de Israel. E Davi precisa ir com protetor e escudeiro do rei filisteu. No meio da jornada, os príncipes filisteus disseram para Aquis: esse homem é guerreiro, esse homem é experiente, esse homem é israelita. Se ele se voltar contra nós na guerra, nós estamos perdidos. Dispensa esse homem, ele não pode ir conosco. A contragosto, o rei Aquis dispensou Davi. Quando ele retorna para a cidade de Ziclag, sua cidade refúgio, onde estava a sua família e as famílias de seus homens, perceberam que a cidade tinha sido atacada, queimada, ferida e espoliada pelos amalequitas, que levaram cativos os filhos, as filhas, as mulheres, deixando para trás um rastro de destruição, de dor e de muito prejuízo. E eu quero entender que esse texto é uma espécie de retrato da batalha espiritual que a família enfrenta em nossos dias. De um inimigo real, porém invisível, maligno, perverso, assassino, que vem para atacar a família de forma implacável. E eu queria que você, com a Bíblia aberta, por favor, ninguém feche a Bíblia, eu preciso de você com a Bíblia aberta comigo, olhar como é que foi este ataque do inimigo contra a família. Em primeiro lugar, olhe comigo o verso 1, verso 1, quando diz que os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o Sul e Ziclag. O que significa isso? Significa, irmãos, que o inimigo da família não brinca, ele não tira férias, ele não descansa. 24 horas por dia ele está procurando uma brecha para atingir nossa casa, para destruir a nossa família, para enfraquecer o nosso casamento, para arrebentar com a vida emocional dos nossos filhos. Este ataque é implacável. Ele não vem para brincar, ele vem para destruir. Ele é assassino, ele é ladrão, ele é maligno, ele é destruidor. Quantas famílias hoje, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, no Brasil e no mundo, que estão sendo atacadas, estão sendo machucadas, estão sendo destruídas por esse ataque implacável do inimigo. Certa vez eu estava pregando numa família, numa casa, e enquanto eu pregava, uma mulher chorava muito. Quando eu terminei de pregar, eu fui conversar com aquela mulher e perguntei: o que está acontecendo com a senhora? Ela me respondeu: pastor, o diabo destruiu a minha vida. E eu perguntei: mas o que a senhora quer dizer com isso? Ela me disse: eu tinha uma família, meu marido, meus 2 filhos, morávamos num belíssimo apartamento, tínhamos um bom salário, mas não tinha paz na nossa casa. Havia um ambiente pesado,
havia uma nuvem escura em cima da nossa casa. Ela me disse que certa noite ela acordou com o grito dos seus filhos. Ela saltou da cama, o marido não estava do seu lado. Ela correu na direção do quarto, a porta estava trancada. Ela bateu a porta não se abriu. Ela arrombou a porta e se deparou com um quadro horrível. O seu marido estava apunhalando os seus próprios filhos. Quando ela entrou no quarto, o marido enterrou o punhal no seu próprio peito e caiu sem vida sobre os corpos ensanguentados de seus filhos. Aquela mulher me disse chorando: pastor, eu levei toda a minha família para o cemitério. O diabo destruiu a minha vida. Quantas famílias arruinadas, quantas famílias destruídas, quantas famílias vitimadas por este ataque implacável do inimigo. Mas confira comigo o verso de número 1 ainda, que diz que os amalequitas feriram a cidade, queimaram a cidade. Você queima estruturas, você fere pessoas. E eu posso garantir para vocês que há muitas famílias feridas. Há muitas mulheres, muitos homens, muitos jovens, muitas crianças feridos. Feridos na alma, feridos no corpo, feridos nas emoções, feridos na honra. Há muitas pessoas doentes emocionalmente dentro das famílias. Há muitos casamentos doentes, disfuncionais, machucados. Há pouco tempo eu estava dando uma palestra num congresso de médicos, e uma enfermeira muito sorridente, muito alegre, nos recepcionava naquele congresso. Depois da minha primeira palestra, essa enfermeira se aproximou de mim e disse: o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? E eu disse: é claro, é impossível não ver. Ela me disse: pois por trás desse sorriso eu carrego uma alma doente. Esse sorriso é uma mentira, esse sorriso é uma farsa. Eu sou uma pessoa machucada pela vida, eu carrego traumas emocionais que nunca foram curados. Há uma hemorragia dentro de mim que não para de sangrar. Há muitas pessoas machucadas. Talvez você veja aqui hoje com alguns traumas, com algumas feridas do passado, um abuso que você sofreu na infância, e você nunca foi curado desse abuso. Há uma dor que pulsa e lateja na sua alma, que nunca cessou de doer. Certa feita, eu estava pregando em São Paulo. Quando eu terminei de pregar, eu falava sobre perdão naquela noite. Se aproxima uma mulher de mais de 60 anos, levantou a manga da sua blusa, me mostrou uma grande cicatriz no seu braço, e me perguntou: o senhor está vendo essa cicatriz, pastor? Eu falei: estou vendo. Ela me disse: eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos de idade. Ela me disse: pastor, eu odiei a minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe e não a perdoei. Essa dor está tão viva e tão aberta na minha alma, como se a minha mãe tivesse me esfaqueado hoje. Pessoas feridas, machucadas. Certa feita eu pregava num congresso, e uma mulher muito abatida, com semblante distante, aproximou-se de mim e perguntou: posso falar com o senhor? Eu falei: claro. Ela olhou para mim com um olhar triste e disse: pastor Hernandes, eu fui abusada pelo meu pai desde o 6º ano de idade. Meu pai abusou de mim 15 anos. Ele ameaçava: se você contar para sua mãe, eu mato a sua mãe. E essa mulher olhou para mim bem fundo nos olhos e disse: o senhor sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida? Falei: não, não sei. Ela me respondeu: no dia que eu enterrei meu pai. Foi a minha libertação. Mas eu enterrei meu pai, mas a dor não cessa. Eu enterrei meu pai, mas a ferida não fecha. Há pessoas feridas. Certa feita um homem se aproximou de mim e disse: pastor, eu sou membro da igreja aqui onde o senhor é pastor há tantos anos, e a minha mãe é uma mulher de mais de 80 anos. Eu sou o filho mais velho, e eu nunca vi a minha mãe feliz. O senhor podia fazer uma visita para minha mãe? A minha mãe é uma mulher depressiva, aflita, angustiada.
Já levamos em todo tipo de médico, já fez todo tipo de exame, já levamos a todo tipo de psicólogo, nada, ninguém deu jeito. O senhor podia orar por ela? Eu falei, eu vou. Quando eu cheguei naquela casa, aquela mulher estava com o semblante abatido, triste. Por providência de Deus, ela disse para sua família, eu quero ficar sozinha com o pastor. Quando eu fiquei sozinho com ela, ela olhou nos meus olhos e me disse, pastor, eu sofro há 60 anos. E eu perguntei, o que aconteceu com a senhora? Ela respondeu-me, eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Eu me casei com ele. Fui casada há muitos anos. Eu já sou viúva há vários anos. Mas aquele pecado que eu cometi está tão vivo na minha memória, como se eu tivesse cometido hoje, de manhã. Pastor, tem 60 anos que eu vivo na masmorra da culpa, debaixo do chicote da culpa. Eu não tenho paz. Eu confesso para vocês que eu chorei com aquela mulher, por ver como o diabo manteve uma pessoa 60 anos numa escravidão. Eu falei para ela da graça de Deus, que nós cantamos aqui hoje à noite. Eu falei para ela do sangue do Cordeiro, que nos lava de todo pecado. Eu falei para ela do poder que há no nome de Jesus para libertá-la daquelas amarras emocionais. E naquela tarde aquela mulher se rendeu a Jesus. O sorriso brotou nos seus lábios. Eu tive o privilégio de batizá-la. Eu tive o privilégio de discipulá-la. Eu tive o privilégio de acompanhá-la por mais de 10 anos, vendo um sorriso bonito no seu rosto. Mas estava prisioneira 60 anos, ferida. Talvez você entrou aqui hoje com o seu coração ferido, com a sua alma sangrando. Pois eu quero dizer para você que há cura para a sua vida. Há perdão para você. Há restauração para você. Há um tempo novo de Deus para a sua vida. Mas notem comigo, quando o inimigo vem para atacar, o alvo preferido do inimigo é a família, irmãos. É a família. Está escrito aí no versículo 3, que os amalequitas queimaram a cidade, feriram a cidade, mas levaram cativos os filhos, as filhas e as mulheres. E eu pergunto a você, que família pode ser feliz se percebe que o cônjuge é um prisioneiro do diabo? Que família pode ser feliz se percebe que os filhos estão nas mãos do inimigo? Há muitas pessoas prisioneiras hoje, prisioneira das drogas, do álcool, do cigarro, da maconha, da promiscuidade sexual, da pornografia, da mentira, da inveja, do orgulho, da idolatria. Pessoas que estão manipuladas num cipoal do inimigo, acorrentados por grossas correntes, não conseguem se libertar. Talvez você veja aqui nesta noite precisando de libertação, de uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família. Eu ilustro isso para você. Há alguns anos, um membro da igreja que trabalhava na área de louvor se aproximou de mim e disse assim: pastor, estou abandonando o trabalho da igreja, estou abandonando a minha mulher, estou abandonando as minhas filhas, eu vou viver uma aventura amorosa. Conheci outra mulher, eu quero ficar com ela. E eu aconselhei, e eu exortei, e eu orei, e eu intercedi, nada adiantou. Esse homem saiu de casa. Esse homem se envolveu com essa amante. Essa mulher frequentava Umbanda. E ele começou a se envolver com o ocultismo. Eu ia visitá-lo na sua casa, tinha despacho dentro da sua sala. Eu exortava, nada adiantava. Ele começou a ir para o cemitério, fazer despacho à meia-noite aos demônios. Até um dia que eu contei para ele uma história. Eu estive na África do Sul há alguns anos,
visitando a missão Quacis-Abanto, lá entre a tribo dos Zulus. E os Zulus têm uma cultura interessante. Quando um rapaz vai namorar uma moça, ele dá um lenço branco para essa moça. Enquanto o namoro durar, a moça retém o lenço branco. Se um dia o namoro terminar, a moça precisa devolver para o rapaz o lenço branco. Se ela não devolve, ela está dizendo que quer ser dele, ser possuída por ele. Nós estávamos lá quando uma jovem foi abusada pelo ex-namorado. A família levou o caso às autoridades. E as autoridades perguntaram para a moça: você devolveu o lenço branco? A moça respondeu: não devolvi. As autoridades disseram: então nós não podemos fazer nada com esse rapaz. Essa é a nossa cultura. Eu disse para aquele homem: você tem que devolver o lenço branco. Passado 3 semanas, o telefone tocou no meu gabinete pastoral, era ele. Ele disse: pastor, corre na minha casa, eu estou preparado e pronto para devolver o lenço branco. Eu corri para lá. Quando eu cheguei, ele estava sentado num sofá, eu me sentei de frente a ele, e esse homem começa a tremer da cabeça aos pés. Esse homem começa a suar a ponto de ensopar a sua roupa. Eu sabia o nível da batalha espiritual que ele estava travando. E eu perguntei: você está pronto a devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso. Falei: então você vai pegar uma caixa e nós vamos jogar toda a quinquilharia de feitiçaria que você tem dentro da sua casa, dentro dessa caixa. Ele começou a trazer aventais, ele começou a trazer correntes, ele começou a trazer patuás, ele começou a trazer roupas, e ele encheu aquela caixa de toda aquela quinquilharia da feitiçaria. Falei: agora nós vamos pegar um litro de álcool e ensopar tudo isso, levar para o quintal e botar fogo. Assim fizemos. Ele riscou o palito de fósforo, jogou na caixa, ela não pegou fogo. Riscou o segundo palito de fósforo, jogou na caixa, não pegou fogo. Esse homem deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. Eu disse: vai pegar fogo em nome de Jesus, porque agora quem vai riscar o palito de fósforo sou eu. Quando eu risquei o palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa. Aquele homem deu um grito desesperador e caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei pelo nome de Jesus. Deus o trouxe à consciência, e o trouxe à consciência com o coração quebrantado, com os olhos abertos, arrependido, disposto a voltar-se para Deus. Se existe alguma amarra na sua vida nesta noite que prende você, em nome de Jesus, você pode ser liberto. As correntes podem ser quebradas, as algemas podem partir, e Deus pode libertar a sua vida nesta noite. Mas o inimigo tem outra estratégia. Olha comigo, por favor, no versículo 6. Diz que todos estavam em amargura, porque o povo falava de apedrejar Davi, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Sabe qual é o problema aqui? Às vezes o inimigo vem, ciranda com a nossa casa, arrebenta com o casamento, acaba com o diálogo, acaba com a harmonia, e agora, em vez da família se unir para enfrentar o verdadeiro inimigo, a família começa a brigar internamente. Marido contra a mulher, mulher contra o marido, os pais contra os filhos contra os pais, não entendendo a natureza dessa batalha. Deixa eu dizer para você, homem, seu problema não é a sua mulher. Deixa eu dizer para você, mulher, o seu problema não é seu marido. Deixa eu dizer para vocês, pais, o seu problema não são seus filhos. Deixa eu dizer para vocês, filhos, o problema de vocês não são seus pais. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. Não declare uma guerra dentro da sua casa. Entenda quem é seu inimigo, lute contra ele. Porque se você fizer do inimigo um aliado,
você fará do aliado um inimigo. Eu repito, se você fizer do inimigo um aliado, você fará do aliado um inimigo. Outra artimanha do inimigo está aí no versículo 16. Nós não lemos esse verso, vamos ler agora. Está escrito assim: e descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Sabe o que está acontecendo aqui? Os amalequitas foram, saquearam, queimaram, levaram prisioneiros, e agora estão festejando esta cachapante derrota que impuseram sobre o povo de Deus. Eu acho que não tem clima para festa no inferno, não. E inferno é lugar de choro e ranger de dentes. Mas que o inimigo celebra quando ele tem uma vitória sobre o povo de Deus, isso ele celebra. A pergunta é: onde a minha família está produzindo festa? No acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Eu quero ilustrar isso para você. Você conhece a história bíblica e sabe da história de Sansão. Sansão era um homem levantado por Deus num tempo de crise do seu povo. Seu nascimento foi um milagre. Ele nasceu para ser um libertador. Ele tinha uma força gigantesca. Mas a Bíblia diz que ele tinha fraquezas, muitas fraquezas. E diz a Escritura que um dia ele caminhava com seu pai e viu uma moça filisteia, do povo que escravizava e oprimia Israel. E disse para o seu pai assim: papai, eu quero aquela moça para mim. Seu pai disse: não, filho. Não, essa moça é filisteia, essa moça adora outros deuses, essa moça é do povo que nos oprime. Você tem tanta moça boa, bela aqui no nosso meio, então para que você vai se envolver com essa moça, meu filho? E ele respondeu para o pai: papai, eu quero esta, porque só desta eu me agrado. Deixa eu falar uma coisa para você, rapaz, você moça. Eu sou pastor há 35 anos. Eu nunca vi um filho, uma filha, que desobedecendo pai e mãe, nesse quesito namoro, tenha sido feliz na vida. Eu nunca vi. Obedeça seu pai, obedeça sua mãe, escute seu pai, escute a sua mãe. Desobedecer pai e mãe nesta área de namoro é abrir um caminho para o desastre. Sansão não quis ouvir seu pai. Diz a Bíblia que ele estava indo para a casa dessa moça e um leão novo saiu em cima dele. Ele era muito forte, pegou o leão, rasgou como se rasga um cabrito e jogou do lado de fora do caminho. Eu não consigo rasgar um coelho, quanto mais um cabrito ou um leão. Pois bem, no dia do casamento, Sansão passa por lá. Nota de rodapé: Sansão era nazireu, lembra disso? E o nazireu não podia fazer 3 coisas. Sabe o que ele não podia fazer? Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber bebida forte. Aí ele está indo para lá, para casa, para o casamento, lembrou do leão, passou por lá, só tinha a caveira do leão. No meio da caveira tinha um enxame de abelhas. Ele enfiou a mão lá dentro do cadáver do leão, pegou um favo de mel, chupou o mel e ainda deu para o seu pai. Quebrou o primeiro voto de consagração. Procurou doçura no que está podre. Procurou prazer no pecado. Tem muita gente hoje procurando prazer no pecado, na pornografia, na imoralidade, na bebida, nos ambientes que não são dignos de um servo de Deus. Diz a Bíblia que ele vai para o casamento e ele deu uma festa de arromba. Sabe por quê? Está escrito em Juízes: porque não quis ser como os moços da sua época. Ele não teve peito para dizer: eu sou nazireu, a minha festa é diferente, eu não faço como todo mundo faz, eu sou consagrado a Deus. Pastor Gessé, eu como pastor tenho andado triste com um ponto no meu evangelho. Me perdoem de falar isso para vocês hoje.
as festas de casamentos do povo de Deus no Brasil, com exceções honrosas, têm se transformado numa vergonha. Numa vergonha. Você sai da igreja, onde teve um culto a Deus, uma cerimônia religiosa, e vai para um rico cerimonial, e lá o pau quebra. A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais. Bebida alcoólica se serve todas. O povo de Deus cai na pista de dança e volta para casa com as pernas trôpegas, bêbado. Em muitos lugares, irmãos, a igreja de Deus está se secularizando, porque muita gente diz, não, mas vai estar lá o doutor fulano de tal, mas vai estar o deputado fulano de tal, que beba água e guaraná, qual o problema? Nós somos consagrados a Deus, e até as nossas festas têm que ser diferentes. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aquele casamento nem aconteceu, não teve nem lua de mel. Nem lua de mel teve. E diz a Bíblia que dali para frente a vida de Sansão foi caindo de queda em queda. Chegou a ponto dele descer a Gaza e se deitar com a prostituta. E ele sai de Gaza com os portões da cidade nas costas e com o pecado da cidade no coração. E ele sai dali e vai deitar no colo de Dalila. Ele já tinha quebrado 2 votos. Tocado em cadáver, dado uma festa regada a vinho. Agora ele brinca com o pecado. E Dalila corta o cabelo dele. Os filisteus cortam o cabelo dele. O Espírito de Deus se retira dele. O homem forte se torna fraco. E ele que tinha se safado e se livrado de outras ocasiões, disse, ainda desta vez eu me livrarei. Não livra não, cuidado. Você se livrou da primeira, você se livrou da segunda, você se livrou da terceira, cuidado, na quarta você fica. Só o louco zomba do pecado. Vazaram os olhos de Sansão. Sansão se tornou um escravo. Levaram Sansão para o templo de Dagon, um templo pagão, e lá eles glorificaram o Deus Dagon, porque um servo de Deus brincou com o pecado. Porque um servo de Deus, em vez de produzir festa no acampamento de Deus, está produzindo festa no arraial do inimigo. Mas irmãos, se eu parasse por aqui eu ficaria esmagado. A grande pergunta é o que é que nós vamos fazer? Quando a gente percebe que a nossa família está sendo vítima desse ataque do inimigo, o que é que nós vamos fazer? Davi nos ensina algumas coisas. Em primeiro lugar, olha comigo o versículo 6, diz a Bíblia que Davi, versículo 4 por favor, diz a Bíblia que Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Irmãos, em nome de Jesus, pare de chorar diante das telenovelas da vida. Chore pelos verdadeiros motivos. Chore pela sua casa, chore pela sua família, chore pelo seu marido, chore pela sua esposa, chore pelos seus filhos. Quem chora está dizendo que alguma coisa está errada. Quem chora não aceita passivamente a decretação da derrota. Quem chora reage diante dos dramas da vida. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar no pastor Tim Simbala. Pastor Tim Simbala é um pastor batista, lá do Brooklyn, perto de Nova York. Tem um ministério belíssimo, uma igreja com mais de 12 mil membros. Ministério de música conhecido no mundo inteiro. Um dia o pastor Tim Simbala chegou em casa, sua filha primogênita, adolescente, disse para ele, papai, eu não quero saber do seu Deus, eu não quero saber da igreja, quero curtir minha vida. Eu quero ver o que tem do outro lado do muro. Eu quero experimentar o que o mundo tem para me oferecer. O pai pediu, o pai insistiu, o pai rogou, o pai chorou, nada adiantou. Aquela menina adolescente botou a mochila nas costas e saiu o portão afora e mergulhou nas sombras espessas do mundo. Pastor Tim Simbala pensou em abandonar o ministério. Ele disse, eu não tenho estrutura emocional para continuar sendo pastor numa situação dessa. Um dia um amigo ligou para ele da Flórida e disse, pastor Tim Simbala,
esquece essa menina, toca a sua vida, toca o seu ministério, ela não está nem aí com você. Mas eu pergunto, que pai esquece uma filha? Que mãe esquece um filho? Ele estava na vigília de oração da igreja, quando de repente uma irmã se levanta no meio da vigília e disse: pastor Tim Simbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha, a nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E ele diz que naquela noite os crentes deram as mãos, se uniram num clamor a Deus. E ele diz que naquela noite aquele templo se transformou numa sala de parto, de dores, de gemidos, de soluços. Quando ele chegou em casa de madrugada, ele disse para sua esposa: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, a campainha toca bem cedo, a mãe vai à porta para atender, era sua filha em lágrimas. Ela correu, entrou no quarto onde estava o seu pai, abraçou as pernas de seu pai e com lágrimas nos olhos disse: papai, me conta por favor, o que aconteceu há 2 dias de madrugada? Eu estava em casa e de repente eu fui tomada por uma convicção de pecado, escamas caíram dos meus olhos. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para minha família, eu estou de volta para a igreja. Deus libertou a minha alma. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro, você não gerou filhos para o inferno. Seus filhos são herança de Deus, seus filhos são filhos da promessa. Não desista dos seus filhos, em nome de Jesus. Mas a segunda coisa que Davi fez, irmãos, está aí no versículo 6. Diz a Bíblia que Davi se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Louvado seja o Senhor. Davi não se reanimou porque ele era forte. Davi não se reanimou porque tinha muita gente do lado dele. Davi não se reanimou porque o inimigo era fraco. Davi não se reanimou porque tinha uma estratégia. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus, apesar de toda a adversidade. Talvez você já está quase jogando a toalha. Talvez você já está quase entregando os pontos. Talvez você venha aqui hoje dizendo: meu Deus, semana que vem tem uma audiência para o meu divórcio. Já chega, não aguento mais, acabou, secou, morreu, não dá mais. Talvez você está aqui, mas o seu filho está longe, muito longe. E você chora, e você se angustia, parece que não tem jeito. Em nome de Jesus, não jogue a toalha. Em nome de Jesus, não desista. Há esperança. Para Deus não há causa perdida. Para Deus não há vida irrecuperável. Para Deus não há casamento sem cura. Não desista, reaja em nome de Jesus. Reanime-se no Senhor seu Deus. Eu quero ilustrar isso para você. Talvez um dos testemunhos mais intensos que eu já ouvi foi da Sara, uma missionária no Rio de Janeiro. Ela era filha de um judeu muito rico, muito culto, mas esse homem era ateu, ele não acreditava em Deus. Apesar de rico e muito culto, não suportou o tédio da vida e deu um tiro na cabeça. Deixou a Sara, filha única, com 9 anos de idade. Aquela menina sedenta de Deus. Pensou na cabecinha dela de criança ainda: eu vou encontrar Deus no dia que eu for batizada. Ela procurou uma igreja para batizá-la. Correu aqui, ali, acolá, até que encontrou um padre que resolveu batizá-la. Foi a maior frustração da vida dela. Ela não encontrou Deus no batismo.
Saiu dali, foi para as Testemunhas de Jeová, entrou no salão do reino, não encontrou Deus lá. Saiu dali, foi para o kardecismo, estudou Allan Kardec, reencarnação, não encontrou Deus lá. Saiu dali, entrou no candomblé, fez pacto com os guias, com os orixás, com os demônios, não encontrou Deus lá. Ela tinha 14 anos, e ela pensou assim: a única saída para mim é dar um tiro na minha cabeça, como fez o meu pai. Foi nesse dia que uma colega dela, evangélica, que estudava na mesma escola dela, na mesma classe dela, convidou-a para uma conferência, sexta, sábado e domingo na igreja. E ela foi, na sexta-feira. Quando ela chegou lá, achou o culto maçante, cansativo, e ela pensou assim: se esse negócio de ser crente é isso aí, eu estou fora. Mas ela pensou assim: quem sabe no sábado melhora. Voltou no sábado, o culto foi pior ainda para ela. Aí a lógica dela mudou: vou voltar no domingo, pelo menos a minha colega larga do meu pé. Voltou no domingo. Enquanto o conjunto cantava uma música, Deus tocou o coração dela. Jesus mudou a vida dela. Ela foi convertida naquele culto, com 14 anos de idade. Mas começava ali uma grande batalha espiritual, porque sua mãe era umbandista, e começou a persegui-la. Rasgava suas bíblias, queimava os seus livros evangélicos. Com 18 anos ela foi mandada embora de casa. E ela então começa a orar a Deus, pedindo um marido crente. Casou-se com um missionário. A igreja crescendo, 2 lindos filhos, Deus abençoando. Até o dia que o marido dela chegou para ela e disse: Sara, eu estou indo embora de casa. Estou apaixonado por outra mulher. Estou deixando você e os nossos filhos, deixando a igreja, deixando tudo. A Sara não entendeu, ela só chorava. Vieram os amigos, talvez parecidos com os amigos de Jó, e disseram: Sara, você é uma mulher bonita, você é uma mulher nova, você é uma mulher inteligente, refaz a sua vida. Esse homem não merece você, esquece esse homem. Mas ela dizia: mas eu não tenho dúvidas de que eu pedi esse homem para Deus, que foi Deus que me deu esse marido. Por mais que ela chorasse, nada resolvia. Era sábado à noite, e a última audiência para o divórcio seria na quarta-feira seguinte. Sara estava em casa. De repente eu estalo na cabeça dela, e ela pensou assim: e se for o diabo que se irandou com a minha vida, com o meu casamento, com a minha família, para destruir a minha família, e eu nunca declarei guerra contra ele? Ela parou um pouquinho, enxugou as lágrimas e fez uma declaração, uma oração que ela nunca tinha feito até então. Ela disse: meu Deus, eu quero declarar na tua presença que eu sou de Jesus, fui comprada e remida no sangue do Cordeiro. Eu quero declarar que o meu marido é de Jesus, porque ele foi comprado e lavado no sangue do Cordeiro. Eu quero declarar que os nossos filhos são de Jesus, porque foram comprados e lavados no sangue do Cordeiro. E eu quero agora te rogar em nome de Jesus, que se o diabo se irandou com a minha casa, com a minha família, que tu desfaças essa trama do diabo, que tu quebres essas amarras do diabo, que tu libertes o meu marido, que tu transformes a minha casa, que tu faças tudo de novo no meu lar. Naquela noite a Sara foi dormir e dormiu. No domingo de manhã ela se levantou para ir para a igreja. Uma carta debaixo da porta, era do seu marido. E a carta dizia assim: Sara, ontem à noite, na hora que ela fez esta declaração, algo muito estranho aconteceu comigo. Parece que escamas caíram dos meus olhos. Eu estava embrutecido. E eu estou muito envergonhado. Eu estou muito arrependido. E eu te peço, Sara, por favor me perdoe. Por favor me aceite de volta. Eu quero recomeçar a nossa vida. Eu quero recomeçar nosso casamento. Eu quero recomeçar nossa família. Eu quero começar tudo de novo na presença de Deus. Naquele domingo Deus estava restaurando aquela família. Eu quero encorajar você em nome de Jesus. Reaja, reaja, reanime-se no Senhor seu Deus. Por pior que seja a situação, por mais dramática que seja a realidade, por mais difícil que seja o seu sentimento, em nome de Jesus, não entregue os pontos.
Não aceite passivamente a decretação da derrota na sua casa. Persevere em oração, chore um pouco mais, persevere um pouco mais, reanime-se um pouco mais. Em nome de Jesus, Deus é poderoso para dar vitória a você nesta noite. Mas notem isso. Davi se reage, não é com bravatas não. Ele reage ao Senhor seu Deus e cai de joelhos em oração. Não adianta você brigar. Essa luta você vence de joelhos. Não adianta você ir para os tribunais. Essa luta você vence de joelhos. E a oração de Davi é tão simples. Só duas perguntas: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Em outras palavras, ele está perguntando para Deus assim: Deus, eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota ou eu vou reagir? Deus respondeu para ele: reage, Davi, luta, Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. O Deus que adoramos nesta noite é o Deus da restituição. O que Deus promete para você, entretanto, é vitória e não ausência de luta. Porque diz a Bíblia que 200 homens ficaram para trás de cansados, mas quem tem a promessa da vitória não desiste, não para, não recua. Então diz a Bíblia que Davi foi, que Davi lutou, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta. As coisas pequenas, as coisas grandes, as mulheres, os filhos, as filhas, os rebanhos, tudo Davi tornou a trazer. Não deixe nada daquilo que Deus lhe deu nas mãos do inimigo. Não deixe nada. O que é que Deus lhe deu? Que foi tirado de você? Talvez a harmonia no seu casamento. Talvez o romantismo, talvez o diálogo na sua família. Talvez tem muito tempo que você não pega o seu filho no colo, dá um beijo nele e diz: meu filho, eu te amo. Talvez tem muito tempo que você não sai mais só com a sua esposa. Talvez tem muito tempo que o culto doméstico morreu na sua casa. Você não lê mais a Bíblia em casa, você não ora mais em casa, você não canta mais cânticos de louvor na sua casa. Talvez você precisa tomar de volta essas bênçãos na sua casa. Talvez a paz, talvez a alegria, talvez a comunhão. Em nome de Jesus, tome de volta, tome de volta, tome de volta. E eu quero terminar. Remetendo você ao livro de Êxodos. Para mim é o maior livro de batalha espiritual da Bíblia. Faraó é um símbolo do diabo. O Egito é um símbolo do mundo, da escravidão do pecado. O Êxodo, um símbolo da nossa redenção. Quando o povo de Israel estava para sair do Egito, Faraó fez 4 propostas para ele, para tentar reter o povo no Egito. Primeira proposta, Êxodo 8:25: não vá, fique, adora a Deus no Egito mesmo. Sabe o que Faraó está dizendo? Não, pode adorar a Deus no Egito. Você quer ser crente? Pode ser, mas não muda de vida não. Você mentia, continua mentindo. Você bebia, continua bebendo. Você adulterava, continua adulterando. Você era desonesto nos negócios, continua sendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Egito não é lugar de você levantar altar, não. Deus quer que você seja santo. Moisés rejeitou essa proposta. Faraó partiu para a segunda. Êxodo 8:28. Vá, mas não vá longe não. Fica aqui por perto, vão ser bons vizinhos. Quando você sentir saudade do Egito, faz um turismozinho por aqui. Sabe o que o Faraó está querendo? Você quer ser crente? Pode ser, mas também não vá com tanta sede ao pote não. Vá devagar, curta o melhor dos dois mundos. Domingo você está na igreja, no sábado você está tomando uma cerveja. Você pode ser crente, mas também não precisa deixar o mundo não. Você pode amar o mundo, você pode ser amigo do mundo, você pode desfrutar dos banquetes do mundo. Moisés disse: não, nós vamos sair e vamos embora.
Nós não queremos ficar no fio da navalha, nós não queremos ficar em cima do muro. Nós somos de Deus, 100% de Deus. Aí o faraó mudou de ideia de novo. Está lá em Êxodo 10, versículos 10 e 11. Tá bom, vocês podem ir embora, mas os jovens ficam, as crianças ficam. Vocês servem a Deus, os filhos de vocês servem ao Egito. Vocês servem a Deus, os filhos de vocês servem ao mundo. Tem muita gente que pensa que lugar de jovem curtir a vida é no mundo, porque a juventude passa e é uma só. Deixa eu dizer para você, moço, deixa eu dizer para você, moça, lugar de jovem curtir a vida é no altar de Deus, porque é só no altar de Deus que tem vida em plenitude. Aí o faraó partiu para a última proposta. Está lá em Êxodo capítulo 10, versos 24 e 26. Tá bom, vocês podem ir embora, mas os rebanhos de vocês ficam. Vocês servem a Deus, o dinheiro de vocês serve ao Egito. Tem muita gente, irmãos, que diz que serve a Deus, mas o dinheiro dele não serve. Tem muito crente que parece que tem uma jararaca no bolso. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se o seu dinheiro não está a serviço de Deus, o seu coração também ainda não está. Porque a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Sabe qual foi a resposta de Moisés para Faraó? Moisés disse: você quer os rebanhos, Faraó? Pois nem uma unha ficará no Egito, nem uma unha. Pastor Jessé, até hoje eu não sei muito bem para que serve uma unha. Deve servir para alguma coisa. Moisés foi radical. Faraó, nem uma unha ficará no Egito. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é de Deus e vai estar a serviço de Deus. Então a minha palavra para você nesta noite é essa: tome de volta o que o inimigo levou da sua vida, da sua casa e da sua família. Sua família é de Deus, seu marido é de Deus, sua esposa é de Deus, seus filhos são de Deus, sua casa é de Deus, sua empresa é de Deus, seu trabalho é de Deus, seu dinheiro é de Deus, sua saúde é de Deus, sua inteligência é de Deus, suas emoções são de Deus, tudo é de Deus. Coloque tudo isso no altar de Deus, não deixe nada na mão do inimigo.